A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na primeira lição do segundo trimestre da CPAD em 2020, na nossa classe, a classe dos jovens, onde a gente vai estudar sobre um tempo de conquista, analisando aí o livro de Josué. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus. A primeira aula, a primeira lição, a lição de hoje, vai tratar sobre o seguinte assunto: o livro de Josué, tempo de conquistas. E eu espero que Deus em Cristo use você poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ó gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o seu joinha, deixa também o seu comentário, porque você ajuda muito a gente a falar de Jesus, tá bom? Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa para a gente aprender juntos aqui na Escola Bíblica Dominical. E é claro que você vai iniciar a tua aula pelo texto bíblico da lição. Observa que a tua lição tem 3 objetivos e ela também possui aí 3 pontos para a gente poder trabalhar juntos hoje para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, analisando o livro de Josué, é exatamente sobre esse tema, o livro de Josué. Nós vamos analisar aí em alguns subtópicos através da palavra de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a visão panorâmica. A gente precisa analisar inicialmente essa visão panorâmica de todo o livro, de todo o contexto do livro de Josué. De acordo com os estudiosos, o livro de Josué é o primeiro livro com essa visão panorâmica e é o primeiro livro também que traz exatamente essa visão canônica, de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus. Possivelmente ele foi escrito no ano de 1400 a.C. Essa data é a data mais aproximada para a destruição da cidade de Jericó, citada no próprio livro. Você percebe que Josué não é um personagem fictício, mas a Bíblia traça ele como um servo de Moisés, um homem de carne e osso, e vai valer muito a pena a gente estudar a respeito desse texto que ele escreve. A Bíblia traça esse seguinte perfil para Josué. A Bíblia diz que o seu nome original é Oséias, filho de Num, mas ele é apelidado então por Josué, da tribo de Efraim. Quando você pega o livro de Josué para estudar, para ler, você percebe que ele dá continuação à história. Quando você observa na Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que é a nossa análise de agora, você vai perceber que o Antigo Testamento é formado aí por 5 conjuntos: Pentateuco, lei escrito por Moisés, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O livro de Josué é o primeiro livro que aparece aí depois do Pentateuco. Alguns estudiosos batizam o livro de Josué, na realidade, como essa continuação de Pentateuco, e ao invés de se chamar Pentateuco, era para ser chamado de Hexateuco, para ter essa ideia de continuação. A mesma narrativa histórica, o mesmo estilo literário que Moisés tem, Josué também possui. Não é à toa que ele, de acordo com alguns estudiosos e pesquisadores, ele é aquele que é responsável por escrever, terminar de concluir o livro de Deuteronômio, especialmente capítulo 33 e 34. E quando a gente olha para esse perfil de Josué, a gente percebe que ele se torna então um grande servo e um grande líder depois da morte de Moisés. E é esse perfil que nós vamos analisar, é esse livro que a gente vai entender em todo esse trimestre para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: como era o mundo na época. A gente precisa entender que o povo hebreu, o povo de Israel, está agora peregrinando no deserto. Por 40 anos. A própria Bíblia faz questão de dizer que aquela geração que nasceu no Egito não é a mesma geração que entra em Canaã. Apenas 2 pessoas tiveram a oportunidade de entrar em Canaã.
que é o Caleb e o Josué. A gente vai perceber que esse livro começa a tratar agora essa ideia de conquistas. E é nesse livro que a gente vai perceber o povo hebreu tomando posse da promessa, tomando posse da terra prometida, tomando posse daquilo que Deus havia prometido para os seus servos. Segundo alguns estudiosos, o povo hebreu passou o Rio Jordão em 1400 a.C., que é exatamente a ideia da data mais aproximada da queda de Jericó. Para a gente entender sobre o mundo na época, você vai perceber que o povo hebreu agora está saindo exatamente do Egito. Que povo é esse? É um povo que é escravo, um povo que está perdido, um povo que exatamente está caminhando de acordo com a direção de Deus. Para entender sobre o mundo dessa época, a própria lição faz questão de traçar para a gente alguns povos que são semelhantes naquele mesmo período. Mas o foco que eu gostaria de trazer para você, que a lição ainda não dá, é exatamente esse foco voltado para olhar para Israel. O povo hebreu é um povo que está peregrinando no deserto por 40 anos. Ele era visto pelas outras nações como um povo escravo, um povo que não tinha território. Porém, a mão do Deus vivo estava sobre ele. E essa confiança no Deus vivo era o que erguia Josué para essa missão de conquistar Canaã. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Canaã, esse é o terceiro subtópico, e nesse terceiro subtópico nós vamos analisar esse território a qual Deus enviou Josué para conquistar. De acordo com alguns estudiosos, a terra prometida possuía o comprimento de 290 quilômetros por 65 quilômetros de largura. Então essa terra é conhecida na Bíblia também como uma terra que mana leite e mel. Ficava literalmente a 480 quilômetros do Egito. E é esse local que Deus escolhe para ser o local prometido para o povo hebreu. E essa terra prometida, que é Canaã, de acordo com a própria história, de acordo com a própria Bíblia, de acordo também com a geografia bíblica, ela faz parte de um território conhecido na Bíblia como crescente fértil. Está exatamente no melhor local, o melhor local de produção, o melhor local de colheita, o melhor local exatamente para o povo sobreviver. E é esse local que Deus prepara para o seu povo. E esse crescente fértil, se você for estudar e pesquisar a respeito dele, você vai perceber que ele está localizado entre um deserto terrível e está localizado também entre as montanhas. No meio desse território, você encontra exatamente aí essa possibilidade de sobrevivência. E no centro dele, aonde está localizada a terra prometida, é o melhor local. Era o local de transição, local de tráfego. Canaã, a terra que Deus prometeu, ficava exatamente a 1.600 quilômetros da Babilônia. Canaã ficava a essa distância dos povos antigos. E Canaã era uma terra prometida pelo próprio Deus vivo para o povo hebreu. E qual era o papel de Josué? Conquistar Canaã. Porque Deus prometeu aos hebreus e a sua função era conquistar aquilo que Deus havia prometido. Finalizando então esse ponto, apresente o pense, o ponto importante da sua lição. E vamos então agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O propósito, divisão e valor do livro de Josué. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar em alguns subtópicos sobre a importância desse livro. Como o livro de Josué é um livro empolgante. É um livro que possui aí 24 capítulos. Vale a pena você ler para você entender um pouco mais sobre essa lição que nós estamos estudando e vamos estudar em todo esse trimestre. Você vai perceber que Josué, ele está exercendo exatamente essa chamada de Deus. Tem desafios, tem dificuldades, tem problemas, mas em todo o tempo Deus está com Josué, como ele esteve com o próprio Moisés. E a gente vai analisar isso aqui em alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. O propósito. Esse é o primeiro subtópico do segundo ponto da nossa lição. Você vai perceber que o livro de Josué tem um grande propósito. Ele é trabalhado como um livro empolgante para o povo hebreu. E é claro que quando você lê o livro, você percebe exatamente essas vitórias que Deus concede para um povo que é escravo, gente. É a mão de Deus que está trabalhando em favor desse povo. O livro descreve para a gente sobre a importância dessa obediência, sobre a importância de buscar a Deus, sobre esse desafio que Josué enfrenta para poder servir a Deus. E esse livro traz para a gente também grandes lições para a nossa jornada cristã.
cristã rumo à nossa Canaã celestial, que é os céus. Pois, de acordo com Salmos 44, versículo 3, você encontra o salmista exaltando a Deus pela conquista de Canaã. Porque eles conquistaram Canaã não pelo seu braço, não pela força da sua espada, mas sim pela mão do Senhor. Então, quando você lê Josué, você percebe que Deus está no controle, que Deus está ajudando o seu povo, que Deus está presente. E essa caminhada ministerial no deserto, essa caminhada ministerial agora, tomando posse de Canaã, com a mão de Deus, traz pra gente assim visões espirituais maravilhosas. E, gente, eu espero que Deus em Cristo use você ministrando sobre esse livro para os teus alunos na Escola Bíblica Dominical. Esse livro possui aí grandes profundezas teológicas, grandes ensinamentos bíblicos que a gente pode traçar com os nossos alunos. Segundo subtópico aqui da nossa lição, do ponto número 2, agora trabalha essa divisão de Josué. A própria lição traz isso pra gente. Precisa ter noção que o livro de Josué possui aí 24 capítulos. E esses 24 capítulos podem ser divididos em temas teológicos, em doutrinas que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, em argumentos, em determinados posicionamentos, em determinados acontecimentos também que o livro faz questão de registrar para a gente. Em primeiro lugar, você pode dividir o livro de Josué em 4 grandes braços, como a própria lição faz questão de dizer. Esses 4 grandes braços vão tratar para a gente aí no livro de Josué grandes temas a respeito dessas conquistas. O primeiro está no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, onde vai tratar para a gente a respeito dessa preparação para a conquista. Você percebe nesse primeiro momento, nesse primeiro grande braço, nessa primeira grande divisão do livro, Deus preparando o povo hebreu, um povo que era escravo no deserto, um povo que estava escravo no Egito, que estava sendo escravo no deserto, mas agora está liberto e agora ele está passando por um processo de santificação. Observa exatamente do 1 ao 5 esse processo de santificação, de purificação, de obediência à palavra de Deus. E nesse grande braço, nessa grande divisão, você vai perceber Deus trabalhando através disso, através de Josué, para que Josué se torne um instrumento da lei, da mensagem de Deus para aquele povo conquistar então Canaã. Ou seja, para entrar na terra prometida tem que ter santificação primeiro. O segundo grande braço está aí na sua lição, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 24, aonde você percebe essa divisão da conquista. As conquistas deram certos, eles tiveram sucessos nas conquistas, porque a mão de Deus estava com ele, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus e a gente obedece essa vontade de Deus, nós vencemos e conquistamos então Canaã. Essa é a ideia da lição. O terceiro grande braço está aí na lição também. Capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 34. A divisão da terra, a partilha da terra para as tribos de Israel. Essa divisão do reino de Canaã traz também essa aplicação dessa divisão de servir a Deus, dessa conquista que Deus dá para os seus servos. E o quarto e último grande braço está aí também na lição. A mensagem final de Josué. É muito importante você observar capítulo 23, versículo 1 até o capítulo 24, versículo 13, onde você percebe o discurso de Josué em Siquém, trazendo a respeito da importância de servir a Deus, de continuar servindo. Ele destaca no capítulo 24, versículo 15, que ele, a casa dele, continuaria servindo. Se o povo não quisesse servir, era problema do povo, porém ele continuaria servindo com a sua casa ao Deus vivo. Finalizando então toda essa divisão do livro. Vamos agora para o terceiro subtópico do ponto número 2, que trata sobre o valor do livro de Josué. Qual é o valor desse livro? O livro de Josué é extraordinário. Ele tem um valor espiritual muito rico. E ele é muito empolgante também, porque ele demonstra o Deus vivo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abrindo agora o Jordão para o povo dele passar. Um Deus que está presente derrubando as muralhas de Jericó. Um Deus que está presente nas conquistas, ajudando o povo dele a conquistar a terra. O valor desse livro sobre a promessa dessa terra prometida traz para a gente uma aplicação espiritual para a nossa conquista também da nossa terra prometida, que é o céu, como cristãos, servindo a Jesus. Então vale muito a pena a gente estudar esse livro, mastigá-lo,
lê-lo, incentive os teus alunos, faça uma dinâmica em sala de aula, uma gincana sobre a leitura do livro de Josué, que você vai ver que vai te ajudar muito para a glória de Deus. Finalizando então esse ponto, apresente o pense e o ponto importante da sua lição. Eu espero que Deus em Cristo use você, em nome do Senhor Jesus, na sua escola bíblica dominical. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD: antecedentes históricos. Esse terceiro ponto trabalha com a gente 3 subtópicos para a gente entender um pouco mais sobre o livro de Josué. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o deserto chegou ao fim. O livro de Josué faz questão de dizer que o povo agora sai do deserto. E o povo agora está em Canaã. Agora eles não morariam mais em tendas frágeis, em barracas, mas agora eles morariam nas suas próprias residências, conquistadas para a glória de Deus. O povo agora não teria mais que racionar a água, o alimento. Não, muito pelo contrário, mas agora eles estariam então na terra que mana leite e mel e poderiam desfrutar dessa terra que mana leite e mel, dada pelo próprio Deus. E aqui a gente percebe exatamente esse povo que sai do Egito, que sai do deserto, que agora está sendo exaltado por Deus em um relacionamento pessoal. Há essa riqueza aqui. Vamos agora então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical, na classe dos jovens: as últimas palavras de Moisés. Esse é o segundo subtópico. As últimas palavras de Moisés foram ditadas por Moisés na fronteira. É muito importante você observar Deuteronômio, capítulo 33 e 34. Você percebe Moisés aconselhando o povo. É melhor você observar também Deuteronômio, capítulo 31, 32, 33 e 34. Leia isso antes. Você vai perceber Moisés aconselhando o povo na fronteira do Jordão sobre a importância de Canaã, sobre a importância do que Deus estava dando para o povo. Moisés traz esse aconselhamento, apresenta o próprio Josué também como a nova liderança para guiá-los nessa nova fase da vida, que é o tempo de conquistas. E é exatamente aqui que a gente entende uma mensagem poderosa dada por Deus para o nosso coração. E no terceiro e último subtópico, a gente entende agora outro argumento que é importante para a gente fechar a aula de hoje: um novo tempo de fé e de expectativas. Então, essa visão de sair do Egito, essa visão de sair do deserto, traz para o povo hebreu um novo período, um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo que o povo está se santificando para poder conquistar. Essa visão de conquistas aqui traz para a gente essa visão de novas expectativas, de uma crença em Deus ainda maior, porque em Números 14 está escrito que aquela era uma nova geração, e a nova geração precisava ter um relacionamento com Deus. Aquela nova geração, por exemplo, não viu o Mar Vermelho se abrir, não viu os milagres acontecerem no próprio deserto, mas ela agora está tendo uma nova experiência, está vendo o Jordão se abrir, está vendo Deus ajudar o povo a conquistar Canaã. As experiências são novas. E aqui tem uma aplicação para a gente fechar a nossa aula de hoje. A minha geração, por exemplo, não viu os milagres da geração passada, daquele povo que vinha para a igreja com lenço, chorava diante do Senhor, era batizado com o Espírito Santo. Não teve essa experiência, ouviu falar dela, mas a minha geração agora precisa de novas experiências, precisa ter experiências com Deus, buscar essa doutrina que nós defendemos, buscar exatamente essa presença gloriosa do Espírito, porque o mesmo Deus que se manifestou para a geração de Moisés, também é o mesmo Deus que se levanta e se manifesta para a geração de Josué. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe, apresente o pense, o ponto importante da sua lição, e eu te espero por aqui na segunda aula, em nome do Senhor Jesus. Inclusive, o material já está disponível aí para você, tá? É só você assistir na nossa playlist. Um beijo no teu coração e até lá, em Cristo Jesus.